Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Diegopédia. Estamos hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, gravando o nosso episódio número 28. Você que está chegando hoje no canal, que quer rever algum episódio anterior, saiba que aqui em cima, na tela, quem está vendo pelo YouTube, vai ter uma bolinha, vou puxar apontar o dedo aqui para o lugar certo, com o episódio 27 e todos os outros episódios anteriores, tá bom? Então, assim, a gente está fazendo episódios quinzenais, né? Então, você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha pelo podcast, fique ciente de que aos poucos, né, a gente vai trazendo aqui no canal as informações do andamento da pandemia e as melhorias técnicas que a gente consegue fazer aqui no canal, tá bom? Então, eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece. Você quer saber o que é que eu faço, o que é que eu pesquiso, o que é que eu escrevo e de que lugar eu venho, né? Enquanto sanitarista e profissional de várias outras coisas que eu faço, né? Além de estudar saúde, também estudo assistência social, estudo uma série de políticas públicas. Você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo do YouTube que tem o meu currículo lá, você aperta lá o link e dá para dar uma olhada em tudo que eu faço. Para quem já acompanha o canal, já sabe que a gente tem uma metodologia de trabalho aqui e nós vamos inclusive fazer o mesmo caminho que a gente faz em todos os episódios, utilizando a plataforma do IntegraSUS do governo do estado de Ceará para ver os dados, comentar e problematizar um pouco o que é que eles querem dizer neste período em que a pandemia está acontecendo, né? E aí, digamos assim que estamos na subida do morro, numa analogia, com a segunda onda de Covid que está acontecendo aqui no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, né? Claro que aqui no Brasil tem uns, digamos assim, requintes de crueldade, né? Da forma como as autoridades conduzem o processo na pandemia. Bom, mas vamos lá. Para quem está vendo pelo YouTube, eu vou projetar agora a tela do IntegraSUS e deixar a minha câmera aqui no cantinho da tela para não atrapalhar muito a visualização de vocês. E vamos aos dados, ao que interessa no episódio de hoje. Tem muita coisa para conversar e, obviamente, primeiro vem os dados. Então vamos lá para poder comentar com vocês. Eu sempre deixo aqui no boletim epidemiológico da Covid já mais ou menos aqui filtrado os dados que eu preciso para hoje. Então vamos lá. Na data de hoje, né, dia 23 de fevereiro de 2021, que está sendo gravado esse episódio 28, do canal Diegopédia, o número de casos totais, que você pode ver várias informações aqui nesses cards coloridos, né, que aparece para quem está vendo aí pelo YouTube. Eu vou narrar tudo para quem escuta pelo podcast também, não se preocupe. Na data de hoje, nós temos 414.492 casos confirmados de Covid no estado do Ceará. E os óbitos passamos dos 11.000, né? 11.072. Essa é uma marca recente, inclusive. Os óbitos tinham reduzido bastante a sua aceleração no final do ano passado e no início desse ano, mas eles voltaram a crescer de uma forma que inspira cuidados, né? Que nós temos que olhar os dados com cuidado, mas há um crescimento. Em várias semanas, inclusive de janeiro para cá, o estado do Ceará amanheceu e anoiteceu em vermelho naquela média móvel de mortos que a Globo passa nos seus jornais, né? E que o consórcio de imprensa mostra, aquele mapazinho colorido que tem os estados com cores, né? E o estado do Ceará ficou algumas semanas em vermelho porque essa média móvel de fato tem mostrado um aumento do número de óbitos. Não de forma tão violenta quanto na primeira onda, mas que inspira cuidados. Total de exames feitos, de testes, né, que é outra política pública que aos poucos foi sendo abandonada. Testagem em massa, nunca vimos, né, acontecer de fato em nenhum estado da federação, e até aquela notícia criminosa que o Ministério da Saúde deixava, e ainda deixa, testes guardados próximos à data de validade em galpões, né, e eles fizeram a prorrogação administrativa do prazo de validade na perspectiva de reduzir esse dano, mas ele continua existindo. O fato é que não é fácil ainda achar teste, né? Você ainda tem algumas barreiras tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde.
Então, na data de hoje, 1.395.588 testes. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a configuração deles, ver se estava a mesma. Os PCRs passaram os testes rápidos, né? 753.427, teste rápido em segundo lugar, com 650.724. Depois nós temos aqui as outras modalidades de teste. Até o final do ano passado, a média de testes feitos principalmente pelo interior do estado eram com testes rápidos, né? O PCR, que usa o swab, aquele cotonetezinho, era mais raro de acontecer. Agora deu uma virada e os PCRs estão em primeiro lugar em quantidade de testes realizados. Outro dado que temos aqui, a taxa de letalidade está 2,7, ainda está uma taxa baixa, sob controle, né? Ainda bem. No ranking dos municípios, do maior número de casos ao menor, eu sempre cito aqui os 8, 10 primeiros, que nós temos aqui é Fortaleza em primeiro lugar, com 115.577 casos, incidência de 4,3, Juazeiro em segundo lugar com 17.964, incidência de 6,5, Sobral em terceiro lugar 14.775, incidência de 7,07, Maracanaú na região metropolitana 10.221 casos, incidência de 4,4, Caucaia, região metropolitana 10.017 casos, incidência de 2,7, incidência baixinha em relação aos outros municípios do mesmo porte. Crato 9.554, taxa de incidência 7,3, também está alta, tudo acima de 6 aqui. Fortaleza subindo. No último episódio que a gente fez, Fortaleza estava com a taxa de incidência de 2 ponto alguma coisa, agora está 4,3, não sei, isso é um dado evidente que os casos estão aumentando de forma rápida, né? Aí depois vem Crateús com 7.127. Crateús cresceu muito nos últimos meses em quantidade de casos. Taxa de incidência de Crateús 9,4, altíssima, maior de todas até aqui. Depois Maranguape com 6.649, taxa de incidência 5,1. E fechando aqui o nosso top municípios em quantidade de casos, né? Por assim dizer, os 10 primeiros, 8, 10 primeiros, Iguatu com 5.405 casos, até agora taxa de incidência 5,2. Então são taxas altas em crescimento da quantidade de casos. Quando você desce aqui a tela, para quem está vendo pelo YouTube, você vê aquele gráfico verdinho, né? Primeira onda aqui grandona, maio, junho, não, perdão, abril e maio foi o pico, né? Depois uma queda aqui em junho, julho, setembro, outubro, novembro já começa um discreto aumento aqui, dezembro, e aí veio festa de fim de ano, depois veio esse aumento aqui de janeiro, que vai recrudescendo agora em fevereiro, pós-carnaval. Você vê aqui tranquilamente pelas datas que bate mais ou menos a quantidade de aglomerações que as pessoas foram fazendo e o incremento de casos que vai tendo ao longo dos dias. E aqui a média de casos, digamos assim, né, distribuído por população. População parda e preta ainda em primeiro lugar, em quantidade de casos somados, né? Isso a gente já comentou aqui em vários episódios, que a confirmação de casos, a propagação de casos também de óbitos, ela tem um corte de classe, né? Isso é muito nítido pelos dados vistos. Bom, dito isso, agora nós vamos para o próximo indicador que a gente olha em todo episódio. Ok, nós temos que voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Histórico de internações, ou seja, como é que está a quantidade de internações nos hospitais públicos e privados, UPAs, enfim, todo lugar que tem leito Covid, né? Lembre que no episódio passado a gente já avisou que isso ia aumentar, que inspirava cuidados, o UTI estava ali na casa de 60 e poucos a 70, isso não era confortável. E vejamos só hoje como é que tá aqui. Quem está vendo pelo YouTube já está vendo esses velocímetros aqui em laranja, 90,04 de UTIs ocupadas. É bem verdade, o governador anunciou hoje a reabertura dos leitos que tinham sido fechados, a ampliação de outros, para ter tipo 1.000 e poucos leitos no total para dar conta da quantidade de internação, mas vive no limite da saturação, 90% na data de hoje. Já oscilou isso aqui para 92, 93, 95, já foi 88.
Então é um número preocupante, né, de ocupação de UTI. E as enfermarias que andaram aí na casa de 50 e poucos, 40 e poucos por cento, na data de hoje está com 70,42% de ocupação. Isto é um indício muito sério de que as próximas semanas vão precisar de medidas mais duras, além dessas que já estão em vigor, como toque de recolher, redução de horário de funcionamento de comércio, suspensão provisória de escolas que tinham voltado, né? É preciso muito mais. Eu sei que é difícil, a resistência para lockdowns bem feitos ela é enorme no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, nem aqui no Ceará, mas a gente está anunciando aqui nesse canal faz tempo, né, que é preciso endurecer um pouco mais, mesmo que uma parte da população não cumpra, porque não pode ou porque não quer, mas o efeito positivo é sempre maior de uma medida dura bem feita no momento certo do que postergar para o limite das possibilidades de fazê-la. Então, dito isso, está aqui o cenário preocupante. Aumentar o número de leitos ajuda, mas não resolve, na opinião modesta deste canal. Próximo dado que a gente sempre olha aqui, vamos dar uma olhada ver se mudou alguma coisa. Covid em profissionais de saúde. Os dados estão sendo abertos aqui na plataforma e espera-se, né, que esse dado seja cada vez melhor pelo avanço, mesmo que lento, da vacinação de profissionais, que a quantidade de casos reduza substancialmente no acumulado total. Aqui na distribuição por município segue mais ou menos a mesma lógica dos casos gerais, né? No total, hoje nós temos, desde que começou a contar esse número na pandemia, né? Hoje chegamos a 19.764 profissionais infectados e óbitos 43, né? No total aqui no estado do Ceará. O perfil mudou pouca coisa em relação aos episódios anteriores. Em número de casos confirmados, em primeiro lugar, técnicos e auxiliares de enfermagem, segundo, enfermeiro, depois agentes comunitários de saúde, depois médicos, os 4 primeiros. Óbitos, em primeiro lugar, médicos, depois técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutor de ambulância, depois agente combate às endemias. O que eu percebo aqui um crescimento substancial é a quantidade de agentes comunitários de saúde infectados. Eles foram subindo nessa escadinha. Isso demonstra que eles têm se exposto, né, a riscos maiores de contaminação, por motivos que aí serão bem mais complexos para a gente poder comentar aqui, desde falta de API, ou mesmo um processo de exposição maior por falta de protocolo ou plano de contingência ou qualquer coisa do tipo, né? Mas o fato é que ele tinha um número bem menor no começo da pandemia e foi crescendo em número de infecções. No geral é isso com relação a este dado. Vamos para o próximo. Esse aqui, ó. Aqui vamos para o diagrama de controle. É um dado novo que a gente vai ver hoje. Um dado interessante, já está aí na tela para quem está vendo pelo YouTube. Aqui existe uma barrinha verde, tá aqui, ó, incidência de internações por síndromes respiratórias. Essa barrinha verde é a incidência de 2021, tá? Se a gente ver aqui, ela tá hoje com 3,5. Ela tá seguindo, se ela seguir essa tendência, a mesma tendência da primeira onda de crescimento, que era 3, alguma coisa que já tem aqui, ó. Se você olhar aqui no gráfico, os dois comparativos, a linha laranja e a linha verde, que é a desse ano, está em crescimento, com tendência de crescimento. Se ela continuar assim, vai ser duro, além do que já está sendo, esta segunda onda. Vamos ao próximo dado. O próximo dado são os níveis de alerta, que é aquele balanço geral que a plataforma faz do estado do Ceará, e você pode filtrar aí pelo seu município da forma que você achar melhor. Veja que aqui do lado direito nós temos o mapinha do Ceará quase todo pintado de vermelho e laranja, isso significa que a epidemia tomou de conta de novo do estado inteiro, com alguns lugares em amarelo ali embaixo, mas que ainda assim indicam que os níveis de alerta estão altos, né? No balanço geral do estado, nós temos aqui incidência de casos
por 100 mil habitantes está em nível 3, risco alto, com tendência crescente. A gente mostrou nos outros dados, isso bate, está tudo certo, do ponto de vista das previsões horríveis, mas não tem nada de preocupante aqui. Internações também tem aumentado, nível altíssimo, a gente viu aqueles velocímetros ali que a tendência tem sido de crescimento, embora aqui está dizendo que a tendência seja estabilizada. A utilização de leitos Covid diz aqui que o risco é alto, mas a tendência é decrescente. Presume-se que as pessoas vão se internar menos com o aumento de leitos. Vai ter mais leitos para as pessoas se internarem e espera-se que as medidas duras reduzam a circulação de pessoas e a circulação do vírus. O terceiro fator é o avanço da vacina, que ainda está muito lento, mas traz algum efeito à medida que ela vai bloqueando algumas populações de terem a versão grave da doença. Então, no balanço geral, a situação não está muito boa. E aqui, o retrato das últimas 2 semanas, a gente tem aumento de percentual de ocupação de leitos de UTI, como mostramos naqueles velocímetros, aumento de internações por síndromes respiratórias e aumento de casos por 100 mil habitantes, que também vimos isso nesses dados que a gente acabou de mostrar. Então, o estado do Ceará está em alerta, ou deveria estar. E esses são os indicadores do IntegraSUS. Aí eu queria só chamar a atenção para um dado complementar a esse, que é um boletim da Prefeitura de Fortaleza. Vou subir aqui a minha câmera. Pronto, tá aqui. Ó. Informe semanal da Covid-19 tem uma frase aqui interessante. Eu vou dizer a data para não deixar descontextualizado aqui no vídeo. Cadê? Informe semanal Covid-19, Coordenadoria de Vigilância à Saúde, Célula de Vigilância Epidemiológica, ano 2021, 7ª semana epidemiológica, é o que se refere a este informe, né? E aí o que é interessante? Tem um gráfico aqui mostrando os casos acumulados. Você pode ver aqui em janeiro e fevereiro o crescimento exponencial dessa linha laranja, né? Nesse gráfico aqui, que é a série temporal de casos confirmados acumulados Fortaleza 2021. Mas o que é que chama a atenção? Vamos ver aqui, são 2 observações, né? A primeira é essa daqui que eu vou grifar. A desaceleração identificada em meados de dezembro não se manteve e continua havendo um crescimento subexponencial que ganhou velocidade na 2ª semana de janeiro. Se você fizer aqui uma pequena analogia, vai ver que bate com o efeito 15 dias das festas de fim de ano. Então é quase que matemático a situação. O comportamento social das pessoas fica muito louco, o pessoal vai curtir a vida como se não houvesse amanhã, aumenta a quantidade de casos quase que invariavelmente. Lá embaixo temos outra afirmação interessante. Vou grifar aqui e vou ler, né, para quem não está podendo ver a tela. O cenário sugere uma longa onda epidêmica em progressão que pode estar mudando sua dinâmica de dispersão, ganhando força de transmissão, tendendo a um padrão de propagação exponencial. Claro que fazendo todas as ressalvas que a epidemiologia não é futurologia, e também não é nenhuma proposta de adivinho, né, das coisas. Os dados apontam que o cenário é grave, né, e não se pode mentir nesse sentido. Já era previsto que isso iria acontecer. Talvez a velocidade em que as coisas estão acontecendo é que seja o espanto das autoridades, né? Então, tá aqui o dado para todo mundo ficar sabendo e mostra o que a gente já vinha dizendo aqui no canal, né, que os dados não nos deixam ficar muito otimistas e o comportamento da população não ajuda, e também por conta de uma série de fatores que a gente já conversou nos episódios anteriores, dentre eles a dificuldade absurda do governo federal de ajudar nessa pandemia. Na verdade, toda semana tem um atrapalhamento novo, a gente vai já falar de alguns deles. Então esse aqui é o dado complementar que eu gostaria de compartilhar, e agora vamos aos dados de mobilidade do Google, que a gente sempre mostra aqui em todo episódio. Está aqui o relatório do dia 20 de fevereiro de 2021, mudanças na mobilidade aqui no estado do Ceará. Você pode filtrar aí pelo seu município, da forma que você quiser. E o que dá para perceber aqui é que, por incrível que pareça, cadê? Achei, tá aqui.
a taxa de mobilidade está reduzindo, né? Esse número aqui já foi menos 70, é importante dizer isso para as pessoas, hoje está menos 44. Mas ele já foi mais baixo, né? No começo de janeiro ele estava menos 15, menos 12. Se ele está menos 44, significa que essas medidas de restrição que o governo fez surtiram algum efeito discreto, mas surtiram. Isso significa que uma parte da população está circulando menos. Ela tem que deixar de circular mais, né? Mas já é possível ver uma certa mudança de comportamento de janeiro para esse final de fevereiro em relação à redução de circulação das pessoas. Claro que isso é uma média, né? Médias são sempre problemáticas porque elas podem ser desbalanceadas, mas já ajuda a ter um termômetro sobre a mudança de mobilidade das pessoas. Ok, vamos para frente. Cadê, rapaz, aqui? Agora nós vamos falar de vacinas, tema frequente aqui neste canal, para todos nós. E vamos falar de cloroquina também, né, que é o que tem para falar diante dos absurdos que estão rolando aí na Terra. Pois bem, temos aqui a primeira notícia para comentar, que a vacina da Pfizer é a primeira a obter o registro definitivo. Para quem não está ligado nesse debate, a Coronavac, que é do laboratório Sinovac em parceria com o Butantan, lá de São Paulo, obteve o registro emergencial e aí começou a vacinação e está rolando o registro definitivo. A AstraZeneca /Oxford /Fiocruz, que é a segunda vacina, também é registro emergencial, está aí sendo distribuída e também está esperando o registro definitivo. A Pfizer deu logo a entrada no registro definitivo faz tempo, inclusive. Acho que a gente até falou isso aqui em episódios anteriores. Saiu hoje o resultado, ou seja, ela está autorizada com o registro definitivo, falta só um pequeno detalhe. O governo brasileiro conseguir se entender com a Pfizer. Eu devo advertir que o que o governo alega, e o ministro da Saúde alega, que os termos são abusivos, tais como o governo tem que se responsabilizar pelas ações judiciais e efeitos adversos da vacina, que a empresa não se responsabiliza, que o foro jurídico não é no Brasil, é em Nova York, que tem que ter um fundo internacional para ações judiciais. O governo fala que isso é abusivo e ele tem razão, e é mesmo abusivo. Só que esse é o preço que se paga por você não desenvolver uma vacina, né? Nós, do Brasil, que sempre fomos uma potência tecnológica de biotecnologia, principalmente no campo de vacina, a gente abriu mão. O governo federal abriu mão, deixou de banda, nós não fomos atrás de fazer nada. E nós dependemos do que as empresas fizeram, né? E aí elas têm hoje condições de fazer exigências, inclusive absurdas como essa. Nesse sentido, o governo tem razão, mas não tem o que fazer, ele tem que comprar a vacina que a gente precisa vacinar a população. O acordo com a AstraZeneca também tem pontos absurdos e o governo assinou aquele contrato, né? Porque tem transferência de tecnologia. Por exemplo, no contrato da AstraZeneca, a gente até falou aqui em episódios anteriores, bem atrás, de que a empresa pode decretar, de acordo com seus próprios critérios, o fim da pandemia. E aí, né? As coisas bem loucas que tem nesses contratos, né? Então, o fato é que agora tem mais um elemento de pressão política de que a vacina já tem autorização. Falta conseguir adquirir essas doses. E aí tem um debate no Congresso Nacional de como é que isso vai ser facilitado para proteger o Estado brasileiro e ao mesmo tempo permitir que as vacinas sejam compradas. Essa é a primeira questão. A outra é que também hoje, tá aqui a notícia da CNN, STF, o Supremo Tribunal Federal, forma a maioria para autorizar a importação de vacinas sem registro na Anvisa. Importante que você saiba, caso você não saiba, e que você relembre, caso você não lembre, que a lei brasileira da pandemia, que foi assinada pelo presidente ali no começo da pandemia, abril, mais ou menos março, abril, ela prevê na parte lá de baixo que caso haja aprovação de órgãos reguladores de renome, né, internacionais, o Estado brasileiro pode optar por não esperar a aprovação da Anvisa. Isso é problemático, mas na minha avaliação, né, porque a Anvisa tem uma expertise e ela tem que ter o seu lugar respeitado, e a Anvisa não está protelando nada, não está fazendo nada de absurdo nas suas exigências de vacina, até porque são previstas em lei,
Mas aí o pessoal deu essa pedalada jurídica na lei e permite essa possibilidade de, tipo, o FDA americano aprovar ou outras os órgãos de regulação, isso já valeria automaticamente para o Brasil. E foi com base nisso que o STF hoje formou a maioria e deve ser assim decidido, e é mais um elemento de pressão para o governo, ou seja, até a Anvisa já tirado da jogada para fazer a avaliação de vacina, pode comprar direto desde que tenha aprovação de outro órgão. Agora, como o governo federal vai se comportar diante disso é um mistério, né? Nós só vamos poder descobrir talvez no próximo episódio, quando eu trouxer comentários para cá. E aí, diante desse cenário, veja o que é que o Ministério da Saúde anda fazendo, que é a próxima notícia do portal UOL. Ministério da Saúde abre edital para comprar mais hidroxicloroquina. Eu acho que o debate da cloroquina está superado. Inclusive este canal aqui nos primeiros episódios tinha a mesma defesa de que a gente tem que ter critério científico para incluir tratamento e oferecer para as pessoas, principalmente no Sistema Único de Saúde. Mesmo naquela época o pessoal defendia que, como não tem cura, tratamentos experimentais poderiam ser feitos, teve aquela nota do Conselho Federal de Medicina, uma comédia só naquele tempo, ainda assim sustentamos. Não tem nenhum estudo sério, randomizado e tal, que sustente que hidroxicloroquina sirva para alguma coisa na Covid. Pois bem, o tempo passou, os estudos foram mostrando exatamente isso, o Conselho Federal de Medicina não voltou atrás, resolveu ficar com o bolsonarismo de forma absurda e abandonar a ciência, enfim, jogando uma parte da medicina na lama, a medicina brasileira, e vários médicos sabem disso, né? E aí tem a outra parte meio alucinada, como tem toda profissão, que acha que tem o direito de negar a ciência e, de acordo com as suas convicções, prescrever medicações sem comprovação científica para as pessoas, ou sem segurança científica. Aí é o outro problema. O Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro, apesar de todos os escândalos da cloroquina, vai comprar mais cloroquina, que também não tem efetividade científica para a Covid. Então aqui mais uma prova que na altura do campeonato que nós estamos, dia 22 de fevereiro de 2021, ainda está comprando cloroquina e não comprando teste, e não comprando vacina, deixa muito claro quais são os interesses do Ministério da Saúde, né? Não tem nem como defender, só se você for muito alucinado e querer justificar um negócio desse. E aí, acho que foi ontem, surgiu esse manifesto aqui, publicado pela Folha, pelo Globo e por vários jornais, né? Mais de 2.000 médicos publicam um manifesto a favor do tratamento precoce da Covid-19. Importante dizer que a própria Anvisa, no dia que aprovou a primeira vacina, que foi a da Coronavac, disse que não tem tratamento precoce, não tem evidência científica. Esses tratamentos não servem para nada, né? Ele pode, inclusive, piorar a situação de saúde da pessoa. Então é nesse nível que nós estamos nesta altura do campeonato. Casos subindo, mortes aumentando, 1.000 mortes por dia no Brasil, e o Ministério da Saúde comprando cloroquina, deixando o teste vencer, não consegue comprar vacina, não consegue fazer com que o Programa Nacional de Imunizações funcione de forma correta, porque virou uma bagunça, cada prefeitura faz o que quer. E aí tem vários escândalos de fura-fila de vacina de vento, gente aplicando vacinas provavelmente para desviar a dose, é a única explicação que existe. Sumiço de vacina de depósito, enfim, uma outra pandemia de desorganização. Que isso tudo traz muito prejuízo para a gente sairia dessa crise muito mais rápido se isso não acontecesse, né? Aí a gente paga o preço pela falta de seriedade de quem a gente entrega o poder, né? Infelizmente. E é isso. Vamos esperar aí para ver como é que se desdobram os novos fatos. Espero eu que esses novos fatos tragam um pouco mais de esperança, porque até o presente momento não há muita esperança de coisas boas, né? E é isso que nós temos para hoje, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa. É exatamente isso, a pauta é essa. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Os dados são muito animadores. Esse canal espera, inclusive, que o governo do estado do Ceará e os outros governos decretem se quiser chamar de lockdown, chame de outra coisa, mas enfim, um fechamento mais rígido por pelo menos uma semana, que é pouco, né? Os estudos mostram que se não fizer 15 dias é melhor nem fazer, né? Porque você precisa
cortar um ciclo de transmissão de uma quantidade de pessoas. Então o ideal é de 14 a 15 dias. Eu sei que a economia sofre com isso, mas a gente precisa de gente viva, né, para retomar a economia ou fazer a economia girar. Então colapsar todos os sistemas em nome de manter a economia, eu acho que não é bem a lógica de fazer esse paradoxo, né, entre economia e saúde. É preciso ter saúde, inclusive, para que a economia gire dentro do capitalismo. Pessoas mortas não consomem, por exemplo. Então, este é o recado. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, né? Daqui a uns 15 dias a gente volta com um novo episódio do Diego Pede. Qualquer dúvida que você tiver, mande aí um recado nos comentários do Facebook ou lá no podcast, na caixa de comentários. A gente pode avaliar a sugestão de temas e coisa do tipo. Aliás, por falar estava falando aqui em vacinação, para encerrar aqui, existem várias incoerências, né, no Programa Nacional sobre quem é prioridade, quem é profissional da linha de frente. Aí rolou de tudo, gente que não era linha de frente sendo vacinado. E aí eu deixo aqui o meu protesto, porque os profissionais da assistência social, o pessoal fica nos CRAs, nos CRES, nos acolhimentos institucionais, que estão na linha de frente faz tempo, e são também serviços essenciais, eles não estão em lugar nenhum na previsão das pessoas de serem vacinadas tão cedo, né? Assim como os professores também dizem que são tão essenciais para a volta das escolas, querem que volte às aulas regularmente, mas não querem vacinar professor. Aí fica uma coisa difícil de compreender, né? Então vamos acompanhar para ver se pelo menos essas pautas andam nos próximos dias e a gente consegue ter uma perspectiva de retomada de atividades mais responsável, né? É o que se espera. Mas os dados apontam que não é bem isso que está pela frente. Mas vamos ver, né? O mundo é dinâmico e muito louco, a cada dia surge uma reviravolta nova. E caso elas aconteçam, estaremos aqui para fazer os comentários. Beleza? Então é isso. Se você gostou do episódio, aperta aí o curtir, gostei, o joinha. Se você quer receber os novos recados de episódios e tal, se inscreve no canal, tem um negocinho aqui vermelho, inscreva-se gratuitamente, se aperta aí, fica recebendo as novidades do canal para quem está acompanhando pelo YouTube. E todos os agregadores de podcast também tem funções parecidas, de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal, seja ele no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, todos esses agregadores em que está o canal Diegopédia aí nas ondas da internet. Beleza? Então se cuidem, um abraço virtual e até o próximo episódio. Tchau, tchau.